Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um Saúde em Evidência aqui na sua telinha da TV Nova. E hoje nós vamos falar sobre o Setembro Dourado. Já ouviu falar sobre ele? Pois bem, é um mês que também chama a atenção para o câncer infanto-juvenil. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso programa de hoje. Para nos ajudar a desenvolver esse tema, tirar dúvidas sobre o que era o câncer infanto-juvenil, nós estamos recebendo a pediatra doutora Cristiane Marcela. E vamos ao nosso VT para a gente entender melhor o tema do nosso programa. Eu tava brincando com meu irmão de bicicleta, mais um amigo dele. Aí eu caí, bati meu braço. Aí ele começou a inchar. Aí eu disse pra minha mãe. Aí ela colocou gelo e disse que tava tudo bem. Comecei a sentir dor, mas só que ela não me levou pro hospital. Aí meu pai decidiu me levar pro hospital, fizemos alguns exames e eles descobriram que era câncer. Comecei a me tratar em 2021, comecei a tomar quimioterapia, meu cabelo caiu, fiquei careca, mas meu cabelo cresceu de novo. E cresceu ainda mais bonito. Fiz cirurgia, tá tudo certo aqui com o meu bracinho. Às vezes eu não consigo ficar confortável com ele, às vezes com as pessoas olhando pra mim, né? Mas tudo bem, eu amo meu braço do jeito que ele é. Eu era bem pequenininha, bem magrinha. Agora eu tô grande, forte, né? Espero que eu seja um incentivo para os pais, para cuidar das crianças e para lutar também, é claro, porque não é fácil, eu sei. Se você tiver os sintomas há mais de 15 dias, pede ao papai ou à mamãe para levar para o médico, porque que nem aconteceu comigo, né? Minha mãe achou que não era nada, né? Peraí. O câncer tem cura sim, eu sou a prova disso, que eu venci, graças a Deus, é claro. Eu tenho muitos sonhos, quero aprender línguas novas, quero ir para vários países, né? Eu quero realizar vários sonhos ainda. E um desses sonhos é ser médica, uma médica muito boa, porque eu gosto de ajudar crianças, ajudar as pessoas que nem me ajudaram muito. A doutora Virginia e o doutor Wagner, eles me ajudaram muito e eu tô curada, graças a Deus. Quero ajudar as crianças que estão com câncer, quero curar os pacientes, quero ajudá-lo também e incentivar eles a ser o que quiser também, para chegar aonde eu cheguei, é claro, na cura. Ajude na cura de outras pessoas que estão lutando contra o câncer. Faça a sua doação. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o câncer infanto-juvenil, esse mês de setembro, também chamado mês do Setembro Dourado. E a gente quer chamar a atenção porque este é um câncer que pouca gente conhece e a gente vai trazer esse tema hoje. Para conversar com a gente, nós estamos aqui recebendo a pediatra, doutora Cristiane Marcela, que além de médica pediatra, ela também é professora da Faculdade de Medicina do Sertão. E entre as disciplinas da doutora Cristiane Marcela, uma dessas disciplinas fala justamente sobre o tema de hoje, que é a oncologia pediátrica, ou como um pediatra pode aí identificar quando uma criança ou um adolescente está com câncer e o que se deve fazer a partir desse diagnóstico. E aí essa é a minha primeira pergunta, doutora Cristiane. Antes de tudo, agradecer mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no nosso programa. Bem-vinda. E eu queria justamente começar com essa pergunta, né? O que é que um pediatra faz quando ele consegue diagnosticar numa criança ou no adolescente que ele está com um câncer infanto-juvenil? Boa noite, eu queria agradecer novamente a presença, né, o convite, né, para fazer uma nova entrevista a respeito de um tema que é bem interessante e muito difícil na vida, tanto do pediatra quanto das mães, né? Porque uma coisa é a gente saber que você tem um filho que sabe que tem uma doença que é muito difícil, até a palavra câncer, ela chega até doer, ela chega até apertar o coração, tanto do médico quanto de uma mãe.
ou de um pai, ou de alguém da família. E aí, o que acontece? Na minha vida, eu vou dizer que eu passei, vou contar uma experiência de vida, porque meu pai, ele morreu, realmente, ele foi desenganado pelo monte de médico, e ele morreu os médicos disseram que ele ia morrer em 6 meses, e meu pai terminou morrendo com 14 anos. Então, antes de eu entrar na faculdade de medicina, eu sofri o câncer, e eu tenho muito medo de passar tudo aquilo, porque o fato de você ter a doença não é que seja sentença de morte. Você tem que procurar o melhor, viver bem e ter uma qualidade de vida boa. Agora, a partir do momento que você fica com aquela situação, porque meu pai, graças a Deus, ele tinha muita fé e ele conseguiu viver mais tempo por culpa disso, entendeu? Eu acho que isso, e também ter um bom profissional que acreditou, e aí a gente conseguiu seguir. Tanto que o médico era tão, assim, gente boa, que geralmente o que é que o paciente tem quando tem câncer? Ele fica vomitando, fica com diarreia, fica enfraquecido. Meu pai não tinha nenhum desses sintomas, porque ele sempre fazia a medicação. Eu passei, por exemplo, na minha época do vestibular, eu passava as tardes com ele, porque minha mãe trabalhava, então eu saía da escola e ia direto para o hospital para ficar com meu pai. Então, assim, o câncer, eu entrei na faculdade de medicina para fazer oncologia pediátrica. E aí eu vou contar por que eu desisti na época. Porque eu rodei, quando eu era doutoranda, como pediatra ou como estudante de medicina em oncologia, e graças a Deus, na época, não tinha tido muito óbito. Mas quando eu rodei como residente, na hora que você assina e você carimba, aquela dor é maior. E a gente teve, nas 4 semanas que eu passei na oncologia, foram 4 semanas de choro, porque eram os pacientes mais queridos que tinham falecido. E aí é aquela coisa, porque a gente não sempre ganha, né? É uma coisa que você vai e o tumor pode ganhar. Eu sempre digo isso. É uma coisa que a gente vai assim com o nosso coração na mão e entrega lá. Porque a gente não sabe se aquele tumor ele vai ganhar ou se é a gente que vai ter aquela pessoa de volta. E assim, diferente de muitos cânceres, né? Na coisa, quem dá o primeiro estalo, o primeiro clique é a própria mãe, que vai chegar lá no seu consultório e dizer que o filho não quer comer, que o filho está muito pálido, e um hemograma já resolve muitas coisas na hora desse diagnóstico. Às vezes faz assim, eu fui dar o banho no bebê e achei uma bolinha aqui nas costas. É um tipo de tumor que ele ocorre, que é chamado de tumor de Wilms, que ele ocorre geralmente nas costas do bebê. E aí a mãe, na hora que dá o banho, nota aquilo ali. Os tumores infantis, geralmente eles crescem muito rápido. E quando você vai ver, ele já está em estado avançado. Por isso que a gente tem que ser rápido no diagnóstico e conseguir logo fazer o tratamento. Aqui em Arco Verde eu já diagnostiquei, acho que umas 3 leucemias. Diagnostiquei um tumor de encéfalo aqui em Arco Verde. E a última leucemia foi na época do Covid, que aí eu vou contar uma história bem interessante para que vocês nunca fiquem sempre com o pé atrás quando a gente for começar a fazer um tratamento e com medicação. Muito interessante. Então vamos começar falando sobre os sintomas. Quando é que uma criança ou um adolescente apresenta sintomas de um câncer infantil? Por exemplo, a gente vai ver, a mãe vai chegar perto de você e vai olhar e dizer assim, olha, doutora, ele já foi para um monte de vezes para o hospital, tá com uma febre que já faz 15 dias, mas é uma febre alta? Não, é uma febre baixinha, entendeu? Mas é só finalzinho da tarde, então você tem que fazer um hemograma, já ajuda 99%, porque aí já vai olhar para um médico dizer assim, ó, vamos começar logo um tratamento, porque o hemograma, muitas vezes, o que é que acontece? O próprio laboratório, eles ligam para mim, se foi eu que solicitei, eles ligam na mesma hora, dizem, olha, esse exame é um exame muito complicado e vamos transferir logo. O próprio laboratório, ele liga para dizer para mim, para dizer que o paciente já está com a doença, entendeu? Assim, que já diz, ó, fica de olho e já transfira logo, porque a gente não pode perder tempo. Às vezes eles estão com as plaquetas muito baixas, precisando até de sangue ou de plaqueta, e a gente tem que correr.
Acontece isso, muitas vezes. Outras vezes a criança reclama de uma dor de cabeça, mas eu já peguei um tumor de encéfalo que a criança nem tinha dor de cabeça e nem tinha vômito. E foi um achado, porque eu acho que Deus estava inspirando nesse dia, mandei fazer uma tomografia, do nada, porque eu não estava mais conseguindo saber o que era. Criança que emagrece muito, às vezes você nota também uma criança com abdômen muito alto, muito globoso, e diz assim, ó, a barriga dele está crescendo demais, mas não é aquela barriga fofa, sabe? Que você toca e você vê que o bebê está com aquela barriga fofa. Não, você pega e fica aquela barriga dura, como se tivesse alguma massa, alguma coisa lá. Pode ser o fígado esteja aumentado, o baço esteja aumentado. Por exemplo, vai escovar os dentes, vai ter um sangramento na gengiva. Se for um maiorzinho, vai menstruar em grande quantidade, entendeu? Só, olha, nesse dia essa criança já começou a ter uma menstruação, essa menina já foi em grande quantidade. A chegada muito lá no consultório, que chega bastante, é mães que reclamam de landras. Eu tô com um monte de landras, essas landras são muito perigosas. E aí o que é que acontece? Geralmente chama-se adenomegalia. E essas adenomegalias, o que é que elas orientam? Você pega, vai pegar. Elas, geralmente a adenomegalia de um tumor, de um linfoma, ele geralmente tem a ver com o paciente que tem problema que tem problema respiratório. Tipo, eu tive uma garganta inflamada, eu tenho otite de repetição, eu tenho sinusite. Esses gânglios geralmente são móveis, eles não crescem, por exemplo, de forma frequente. Ah, doutora, mas é porque eu fico preocupada porque ele aparece e desaparece. Todo bebê vai ter gânglio, mas só que ele vai aparecer e ele pode desaparecer também. Quando você faz um antibiótico, então quando o dentinho está saindo, vai aparecer gânglio. Quando a criança começa a ter um otite, vai aparecer gânglio nessa hora. O medo maior é que esse gânglio, mesmo com o tempo, ele cada vez cresça, e cresça geralmente. E os gânglios que a gente pode pensar que pode ser no caso de um linfoma, os piores geralmente são onde o pessoal chama saboneteira, que é nessa área daqui. É por isso que eu sempre, quando examino, eu sempre olho essa área daqui, olho aqui, olho no pescoço, olho axilar e olho nas regiões inguinais, que é justamente onde o pessoal diz a íngua, certo? Sim, na virilha. É. Outra coisa também é a criança que reclama, ah, meu Deus, esse menino está com muita dor nas pernas, ele não está conseguindo andar, geralmente é uma dor. Se ele for uma dor generalizada, aí a gente pode pensar em um monte de coisa. Mas se for uma dor localizada no meio da perna e tiver uma bolota crescendo, então a gente tem que ficar com o pé atrás, porque pode ser que seja um tumor ósseo, que é muito comum em criança também. Palidez. Dor de cabeça, criança que ela geralmente tem algum tumor do sistema nervoso central, ele pode reclamar de dor de cabeça. Aí a gente faz assim, para a gente primeiro pensar numa dor de cabeça, dizer, a menina ou o menino está com a dor de cabeça frequente. Nem sempre é um tumor, mas se ele tiver com dor de cabeça, um olho que tiver mais para um lado, vamos dizer um estrabismo, um olhinho para um lado de cá, ou por exemplo, fica com um olho mais baixo, ou então tem um derrame facial, esse paciente pode ser que ele esteja com algum problema neurológico. Mas, geralmente, a maior parte das crianças que ficam com dor de cabeça pode ser problema ocular, né, que pode ser problema de vista, e também problema de sinusite, entendeu? Que eles não sabem dizer que está com dor de cabeça, mas ele reclama da dor de cabeça. E, inclusive, também pressão alta, que é uma coisa que pode acontecer em criança também. Alterações na visão. Ele vai dizer assim, eu estou olhando ali, tia, mas eu estou vendo 2 da senhora. Entendeu? Ele pode dizer isso. Ou então, eu estou vendo embaçado. Antes de ir para o oftalmologista, ele vai ter que olhar, ver se tem uma pressão dentro do olho, se aquilo ali está alto. Se aquilo ali estiver alto, essa criança provavelmente precisa de fazer uma tomografia para saber o que é que está acontecendo. Dores abdominais recorrentes, é o que acontece muito lá no consultório, a criança que reclama de muita dor. Aí vai fazer aí foi por indicação de outro médico que fez uma ultrassom da barriga.
E aí, quando vai fazer essa ultrassom, vai encontrar um monte de landras, que eles dizem que são as adenomegalias no abdômen. Mas essas adenomegalias, elas têm muito a ver com o problema geralmente, de um refluxo, alguma parasitose, uma infecção urinária, e criança também com dores articulares, tá certo? Muito bem, esse foi o nosso primeiro bloco do nosso Saúde em Evidência, falando hoje sobre o câncer infanto-juvenil. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, hoje falando sobre o câncer infanto-juvenil. Quero aproveitar para dizer a você que, além, é claro, de assistir ao nosso programa aqui pela TV Nova, você também pode assistir a reprise do nosso programa nas redes sociais da TV NW aqui de Arco Verde. Nós estamos recebendo a pediatra a doutora Cristiane Marcela para a gente falar sobre esse tema tão necessário, tão importante, que desperta dúvidas e curiosidades em todos nós. Eu gostaria de começar, doutora, esse nosso segundo bloco, perguntando assim: é difícil a questão do diagnóstico precoce no câncer infanto-juvenil? É, assim, além dele ser é um câncer que ele é difícil, tanto, até porque se eu chego perto dos pais e digo que eu tenho uma suspeita, aquilo ali é uma coisa que às vezes pode chocar e até quebra a relação do pai com a gente. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então o que acontece? A gente tem que ter... O pessoal pega e faz assim: ah, mas você é muito alvoroçada. Eu sou alvoroçada, mas na hora que é pra gente fechar uma diagnóstico, a gente tem que ser séria, a gente tem que conversar sério, porque não é fácil.
entendeu? E a gente tem que falar sério. Às vezes a gente tem que tomar a dor daqueles pais pela gente, porque a gente não sabe o que pode estar acontecendo. E é como eu falei para você, é muito difícil a gente, que a gente que trabalha, eu só trabalho na parte de pediatria na parte privada. Mas, por exemplo, estou treinando meus alunos para que na hora que eles tiverem uma suspeita, a gente não perder aquela cadeia. Porque o que acontece? Uma pessoa, às vezes, demora para pegar uma ficha no posto de saúde. A pessoa, às vezes, vai para a emergência e acha que lá na emergência vai resolver o problema. Pode ser até que chegue ao diagnóstico na emergência, mas só chega lá porque passa, por exemplo, ele está tendo febre. Se ele tiver febre há 2 dias, vão passar um antibiótico, vão fazer um exame, vão passar uma injeção. Mas, muitas vezes, quando ele vai para aquela emergência, o paciente vai passar desapercebido muita coisa, porque o médico da emergência não vai examinar o paciente como um todo. Então, o que é que eu orientei, o que é que eu oriento na faculdade quando eu dou essa aula lá? Eu oriento para meus alunos que eles peguem no paciente, examine o paciente. Se tiver que pedir o exame, desconfiou, uma ultrassom já resolve muito, um raio-x pode usar, porque são exames que eles não são muito caros, entendeu? E que se a gente conseguir assim, fazer rápido pelo bloco do postinho e conseguir dar determinante, às vezes quando você bota urgente, a gente consegue dar destino e conseguir resolver o problema do paciente mais rápido possível. Por quê? Porque a partir do momento que você já tem que encaminhar o paciente para um serviço especializado. No caso, se for uma leucemia ou linfoma, marcar para ir para um local especializado. E muitos hospitais, tipo hospitais grandes, tipo o IMIP, Hospital Oswaldo Cruz, eles pegam esse paciente e já faz a biópsia de imediato. Ele não bota o paciente na hora de oncologia, ele só vai para a oncologia quando tiver certeza daquele diagnóstico. Então, nesse intervalo, até chegar ali, a gente vai depender de anestesista, a gente vai depender de biópsia, a gente vai depender de cirurgião. Então, até a gente chegar àquele diagnóstico demora um pouco, mas se a gente consegue centralizar e aí a gente pedir para ser uma coisa mais rápida, as coisas fluem. Quer dizer, a gente pede para que flui, né? Que às vezes pode ser que não. Qual a estatística do câncer infantil? A gente sabe que pode acontecer entre crianças de 0 a 19 anos, mas qual a estatística? Veja só, é a primeira causa, né, de morte infanto-juvenil. Geralmente ocorre em 4% das crianças. Mas a gente tem uma boa chance de cura se a gente tiver um tratamento precoce, ou seja, diagnosticou, fez a biópsia, pronto, já sabe qual é o tumor, e esse tumor, e a gente agora a gente trabalha também com exames mais específicos, que você detecta o tumor e já vai fazer a medicação já certa para aquele tumor, porque fica mais fácil. Antigamente não, antigamente a gente fazia um tratamentão, né? Na época que eu estava na residência, a gente fazia um tratamento grande, mas agora não. Quando você faz o estudo celular, você vê qual é a medicação que pode responder melhor para aquele tipo de tumor. Demora um pouquinho mais, mas você vai ter uma resposta mais, vamos dizer, efetiva do que os outros. Os tumores que eles são mais comuns, né, em criança, são as leucemias, né, e linfomas, que são tumores hematológicos, tumores do sistema nervoso central, tumores sólidos, como hepatoblastoma, nefroblastoma, tumores de Wilms, e tumores ósseos também, né? Tumores ósseos, geralmente, eu não sei se tem muita história, não sei se vocês viram quando vocês veem as Paralimpíadas. Então, muitos para-atletas, eles tiveram um câncer na infância, um tumor ósseo, perderam uma perna, entendeu? E ali eles vão mostrar que eles vêm para ganhar. Aquilo ali já é quer dizer, ele superou um câncer e às vezes ele supera, no caso, no esporte. É comum, né, entre os cânceres infanto-juvenil, os principais cânceres, como a senhora falou, são leucemias e tumores do sistema nervoso central. E aí eu pergunto,
Qual o tratamento, por exemplo, a leucemias? A gente sabe que existem vários tipos de leucemia. Como é que se dá esse tratamento no caso das leucemias? Veja só, a partir que a gente der o diagnóstico, uma leucemia, por exemplo, o paciente ele vai ter que ir para vamos dizer assim, um local específico, ou o Hemop, ou para o Oswaldo Cruz ou para o IMIP. Lá eles vão ter que fazer uma biópsia, certo? Na medula óssea, que é aquela que o pessoal faz geralmente aqui no bumbum. E essa biópsia, ela faz com que, o que é que vai acontecer? Esse paciente, ele vai ser submetido ao tratamento logo no serviço de referência. Porque às vezes, na hora que você faz, ele bota uma escorrida assim rápida e já vê logo o que tem, entendeu? Tipo assim, é leucemia, então vamos logo tratar. E às vezes o hemograma ele já diz uma leucocitose, as plaquetas baixas, uma anemia, ou então os leucócitos mais baixos, entendeu? Isso aí já começa a fazer o tratamento. Então, aqui em Arco Verde, a gente não tem nenhum serviço de referência. A gente tem em Caruaru também, que é o ICIA, e que agora, esses dias, completou 20 anos, eu não sei se vocês viram. Sim. E em Recife, a gente tem os hospitais de referência, né, com os oncologistas pediátricos. É um tratamento que ele é bem prolongado, precisa de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque a gente tem que ver a nutrição dessa criança, a parte psicológica, tanto da criança quanto da família. Como eu disse a você, quando eu estava na faculdade, na época da residência, eu ia fazer oncologia, mas como teve muita morte de muita criança naquela época, você acabou desistindo. Eu terminei desistindo. Aí eu tive que fazer alergia, mas eu amo alergia, não tem como não. Aí, resultado. E aí, o que foi que aconteceu? Veja que você tem um filho que está numa mesma ala com outras crianças. E aí, um coleguinha dele morre. No meio da ala, é uma enfermaria. Imagina a cabeça dessas crianças. Entendeu? Então, assim, é uma situação que você faz... A gente sofre com eles. Eu vou contar até uma fofoca para vocês, que eu adoro. Eu tenho um apelido na faculdade por causa da oncologia. Eu entrei na faculdade em 94 para 95. E quem era a artista da Globo na época? A Priscila da TV Colosso. Então, teve uma festa da oncologia. E eu estava no meu primeiro período da faculdade de medicina. E aí, adivinha o que aconteceu? Fui para a festa, aí o palhaço fez, não tem ninguém para vestir a roupa da Priscila. A Priscila ela não fazia assim. E aí, eu disse, não, eu visto. Aí eu fui, né, para deixar, as crianças ficaram muito felizes. Se tivesse, na época, como eu posso dizer, internet, eu estava lascada. Aí eu sei que quando foi na aula da saudade, os meninos cantaram tchururururu, eu fiquei com a fama do primeiro até o último período, né, que é dos períodos, com a Priscila da TV Colosso. E quando eu vi o menino da minha sala, eu segurei, porque para você olhar o povo, você ficava olhando de uma tela. Aí eu apertava e fazia assim. Aí tava igual a Priscila. Aí, assim, eu tenho muito carinho pelas crianças de lá, e é aquela coisa, eles são bem carentes, sabe? Porque é muito triste, ao mesmo tempo, tem mães que na hora que descobrem que tá, elas entram porque é difícil, né? E se você não tiver um apoio, outras coisas também que acontecem muito. Aqui não faz tratamento, então se a gente diagnostica aqui todo mês, toda semana, o menino vai ter que ficar internado lá. Entendo. Tem viagem, tem enjoo, né? Então, eles precisam tanto de uma psicóloga. Olha, por exemplo, tem casas de apoio que são específicas para crianças que têm câncer. Então, naquele ambiente que tem as crianças com câncer, eles fazem festas, eles fazem doação, eles dormem lá para que eles não precisem ficar viajando toda hora, entendeu? Eu esqueci até o nome delas, mas são bem importantes e assim, ocorrem laços mesmo com essas mães, entendeu? As mães, elas ficam muito unidas. É isso justamente que eu te perguntar agora. Quando a mãe recebe esse diagnóstico, meu filho foi diagnosticado com câncer. E agora, o que é que eu faço? É muito difícil, entendeu? Eu já vi mãe
assim, renegar, dizer que Deus vai curar, que ele não vai aceitar. Teve uma mãe na época que eu estava lá na oncologia, essa mulher, ela gritou, o Oswaldo Cruz é um hospital muito grande, Isso. ela gritou dentro do hospital inteiro, atrapalhou as alas todinhas que tinha cardiologia, começou a gritar, ela começou a se rasgar, ela começou a se bater, entendeu, essa mãe? E aí o que foi que aconteceu? A gente teve que ver se ela se acalmava, deu um remédio, e o pior que só estava ela e o menino. Como é que você vai ser uma pessoa fraca perto de uma criança que está muito mais frágil do que ele? Entendeu? Então, assim, é muito difícil, entendeu? E tem mães assim que dizem, não, eu vou ficar perto, eu vou assumir, Deus vai me dar força. E tem mães que não acreditam em Deus e tá lá e o filho fica curado, porque também não é uma coisa que, entendeu, que depende. Mas tem mães que se agarram nisso e acham que aquele filho vai ficar bom porque Deus quer. E às vezes está com uma leucemia muito avançada. Aí é assim, é aquela coisa. Eu acredito que Deus existe, eu acredito que Ele pode melhorar e Ele também dá muita força a gente. Então, se você não tiver isso, às vezes você pode desmoronar mais fácil. Mas tem muitas mães que elas botam que Deus vai curar e às vezes leva a criança para casa e não aceita o tratamento. Veja como é. Então, quer dizer, a reação é inúmera. Muito complicado. Mas a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falarmos mais sobre o câncer infanto-juvenil. Quero aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores, a Unitelemedicina, Lojas LW, Líder Empresarial e Memorial Onco. Vamos para o intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência. Esta semana nós estamos recebendo a doutora pediatra, a doutora Cristiane Marcella, para a gente falar sobre o câncer infanto-juvenil.
Esse mês de setembro, além de ser o setembro amarelo, é também conhecido como o setembro dourado. E eu gostaria desse bloco começar falando, doutora Cristiane, sobre o seguinte, por que é tão importante que a criança, quando ela tem uma certa maturidade, idade suficiente, ela tenha conhecimento do tratamento? Em que isso ajuda no tratamento da criança, quando ela sabe as etapas do câncer que ela está passando? Assim, na oncologia, né, quando eu rodei na época, faz o quê? Uns mais de 20 anos, faz mais de 20 anos mesmo. Aí tinha todo tipo de criança. Tinha bebezinho de 1 ano, com leucemia, tinha bebezinho com retinoblastoma, entendeu? Com 2 anos de idade, 1 ano e meio. E aí o tumor começou a crescer, crescia tanto que a mãe só via, não precocemente, como foi a menina de Tiago Life. O olho já estava lá para o lado de fora, e aí foi quando eles começaram a tomar providência, mas já tava, o bebê estava com um olhão assim desse tamanho. E aí você tem que fazer a enucleação do olho, ou seja, tirar aquele olho. Tinha criança que tinha tumor ósseo, que é geralmente os adolescentes, que é de 12, 13, 14 anos. Eles sabiam da gravidade, eles sabiam de tudo, e geralmente eles eram bem amiguinhos. Tipo, o menino que tinha 13 anos, 12 anos, era amigo da menininha. Mas se aquele menininho morresse, entendeu? Então, assim, é uma situação que é bem angustiante você trabalhar. O bebezinho, ele não vai entender. O maiorzinho, você tá numa enfermaria e o coleguinha morrer, é uma coisa complicada também. Para ele entender. E o outro bebê, assim, os mais velhinhos, a gente sempre tinha um apoio psicológico, né, lá, para ficar ajudando. Porque, querendo ou não, eu tenho o mesmo tumor que tu, e se tu tá morrendo, eu posso morrer também. Então, quando morria um, era uma agonia, era uma depressão. Porque eles conversavam, os maiores. Assim, 7, 8 anos eles não tinham noção. Mas, assim, os de 12, 13, 14 anos era bem complicado. O tratamento normal, quando a gente fala do câncer, normalmente um paciente adulto, ele passa ali por cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Esse tratamento também, ele segue da mesma forma com uma criança, um adolescente? Sim, tem tratamentos com químio, com rádio, e as leucemias em crianças, elas têm os bons resultados na parte, se não tiver uma metástase, a gente pode tentar fazer um transplante, entendeu? De medula. O ruim é achar só o compatível, né? Um Que é o doador problema. compatível, essa é a maior dificuldade. É. E aí, quando acontece, por exemplo, do paciente ali, que eu acho que deve ser o diagnóstico mais difícil para ser dado a uma criança, quando já não tem mais cura, e que ali tem que partir para um tratamento que como é que a gente chama o nome? Paliativo. Como é que se dá esse tratamento paliativo? Veja só, o adulto, ele às vezes, se ele tiver consciente, ele pode escolher ir para casa, né? Mas se for uma criança, como é que vai ser? Essa criança vai para casa, essa criança vai ficar no hospital, entendeu? Porque o tumor, ele está ganhando. Se o tumor ganha e você faz todos os tratamentos, faz todas as químios, faz todas as rádios, e essa criança, ela não tem uma boa evolução, aí, amigo, é complicado. Porque você vai perguntar para a mãe, se você quer que ele fique em casa, eu acho que a mãe não vai aceitar, né? Mas a gente tem tratamento paliativo, que a gente pode botar vamos dizer, uma quimioterapia mais fraquinha para que o paciente tenha, e você consegue botar ele com a qualidade de vida. O que seria essa qualidade de vida? Dar um suporte alimentar, por exemplo, começar a dar uma quantidade de alimentos. E outra coisa, o câncer é uma doença que ela é muito agressiva. Então, às vezes, o pior de tudo é a dor. Né? O tumor, ele cresce, ele começa a comprimir e aí ele começa a ter dor. Então, geralmente a gente tem que dar remédios para que estanque a dor. Então, a morfina também é um que a gente pode fazer em criança, e outros remédios que a gente faz para ver se para essa dor, entendeu? Um tumor na cabeça, a criança ela está com aquele tumor, é um tumor grande, é um tumor que não tem tratamento, não tem, vamos dizer assim, não tem um tratamento adequado, porque você não vai operar uma cabeça que tem uma área nobre.
que logo depois da cirurgia a criança pode ficar, vamos dizer, Perder movimentos, perder per- fala. perder tudo e perder a consciência, porque se for uma área muito grande, isso acontece. E você tem que preparar a família. Então, essa parte é uma parte muito difícil. Eu tive uma paciente que ela passou quase um mês na restauração para conseguirem fazer a cirurgia dela, porque já estava com metástase na cabeça em vários locais. Existe algum tipo de prevenção para o câncer infanto-juvenil? Até uma coisa interessante, porque quando a gente estava conversando antes de começar o programa, você me dizia o seguinte, por exemplo, uma pessoa que é fumante, ela é propensa, por exemplo, a um câncer de pulmão, né, que é o mais comum, né? Uma pessoa que tenha hábitos alimentares ruins pode desenvolver, por exemplo, algum tipo de cardiopatia ou que leve a um câncer De estômago. né, de estômago, né, um câncer de estômago, né, uma pessoa que abusa do álcool pode vir a ter um Fígado. câncer de fígado. Mas numa criança, como é que se previne um câncer? Olha, não existe uma prevenção, porque o câncer, como eu falei, ele é uma doença, né, para esse tipo de criança que não depende de nós, não depende de um fator de risco. Mesmo que a mãe seja alcoólatra, a mãe fume, não vai passar isso. É uma mutação. O bebê está lá e do nada, como é que explica um bebê de 1 ano ter câncer? Né? Ele não ficou, né? E você tem mães que são super saudáveis e o bebê tem lá. Então é uma célula que ela fica desprogramada e como ele é um bebê e ele está em fase de crescimento, o da gente ele vai crescer mais lentamente, mas o do bebê é mais rápido. Ele não fica diferenciado, ele vai ser mais rápido, por isso que na mesma hora já está aquela coisa grande, já está mais avançado. Só que tem uma coisa boa na criança. Ele não fica bem diferenciado. O que é diferenciado? Quanto mais a célula ela fica bem direitinha, mais difícil é o tratamento. Por quê? Se ela fica parecida com uma célula normal, a quimioterapia não pega direito. Agora, quando ele é mal diferenciado, ou seja, como ele, vamos dizer que você pega uma célula que tenha 3 ou 4 núcleos. Geralmente a célula tem 1, mas no bebê ele vai ser de 3 a 4 núcleos. Nesse 3 a 4 núcleos que a gente vai ver, a quimioterapia pega mais rápido. Então a célula vai morrer mais rápido e a gente vai ter um resultado melhor. Por isso que o prognóstico de uma criança com câncer ele é melhor do que no adulto. Por exemplo, uma leucemia linfóide, a LLA aguda. Então, isso é por isso a importância de que quanto mais rápido for o diagnóstico, quanto mais precoce, maior a chance dessa criança ter cura. Isso. É isso? Isso. Me diga uma coisa, qual a diferença, que talvez seja a maior dúvida, por exemplo, você como pediatra encontre no consultório com os pais, né, do diagnóstico. Quando a verdade pode ser a probabilidade de um câncer ou de uma doença mais séria, mas que não é câncer? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. São doenças que são difíceis, né? Doenças reumatológicas, elas fazem parte de um diagnóstico muito difícil. Porque existe uma artrite chamada artrite reumatoide juvenil, que ele é um tipo de artrite que ele ataca geralmente crianças pequenininhas e pode dar alterações de fígado, pode dar alteração no baço, pode dar manchas na pele. Outra coisa também é o lúpus, entendeu? Então, se você toma alguma medicação para esse tipo de doença, tipo, o que é tratamento? É corticoide, é alguns quimioterápicos. Que é como se o próprio organismo, essas doenças, eles fizessem, você está com sua célula normal, e uma célula doida que a gente tem, ela pega e ataca a célula boa da gente. É uma doença que é muito difícil também de tratar, certo? E pode levar à morte. Mas a gente também tem uma leucemia que pode dar. Então eu vou dar um exemplo bem rápido que aconteceu, que foi justamente na época da pandemia. Na época da pandemia, eu peguei eu comecei a fazer as consultas online. Foi a primeira consulta online que eu fiz foi com essa mãe.
Essa mãe, ela morava em outra cidade, e aí o que foi que aconteceu? É uma criança que ela estava andando com bastante dificuldade, ela estava andando mancando, mas ela melhorava quando fazia o corticoide. E todos os exames do menino era tudo negativo, negativo, negativo. O hemograma normal, tudo. Mas ele só fez o hemograma depois que começou a fazer o corticoide. Tomava o remédio, o menino melhorava das dores na perna. Só que assim, o que foi que aconteceu? O hemograma normal, não tinha anemia, não tinha plaqueta baixa. Só que quando a gente vai fazer o tratamento do câncer, a gente faz corticoide. Quando a gente vai fazer o tratamento do lúpus, a gente pode fazer corticoide. Então, ele ameniza. Então, os exames vão dar todos negativos. Ou alterados. Mais negativo por causa do corticoide. Porque o que acontece? O corticoide também ele ajuda na melhora da medula, quando você está com doença. E aí, eu mandei repetir todos, eu conversei com a mãe, eu não cheguei nem a examinar esse menino. A gente conseguiu fazer a consulta online, que foi logo nos 3 primeiros meses da pandemia. Eu acho que foi em junho ou julho de 2020. E aí eu disse, olha mãe, eu vou ser bem sincera com a senhora. Eu estou preocupada porque nenhum exame da senhora está dando a uma alteração que seja específica. Mas como ele tem a queixa das dores nas pernas, e eram as 2 pernas, e ele ficava assim, ó, mancando assim com a perninha para um lado e para o outro. Aí eu disse, olha, eu vou mandar para uma amiga minha, que ela é a chefe da reumatologia lá no IMIP, e vou pedir para fazer todos os exames. Chegou lá no IMIP, fez todos os exames, ficou internado lá. E mandei suspender o corticoide, por quê? Porque eu sabia que podia piorar. Eu disse, olha, ele vai ter que ficar com dor, infelizmente, mas fique dando só dipirona e Tilenol, mas eu quero que ele vá para o IMIP. Aí fiz o encaminhamento e no mesmo dia foi para lá. Eu sei que quando foi, depois de mais ou menos, no outro dia que ela atendeu ele, ela pegou e ligou para mim. Disse, mãe, Marcela, o que foi que aconteceu? Eu disse, olha, ela fez a biópsia da medula e o menino estava com a leucemia linfóide, que não estava dando nada alterado por causa da medicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até quando vai fazer uma medicação, porque pode atrapalhar os outros exames depois. Entendo. Qual a diferença entre as leucemias e os linfomas, que são mais comuns entre crianças e adolescentes? As leucemias, geralmente ela tem um bom prognóstico, entendeu? A maior parte. Porque se for a linfóide, ela tem um prognóstico melhor, ou seja, a chance da criança ficar curada é grande. A mieloide já é mais difícil. Eu atendi uma paciente, minha primeira paciente, quando eu era residente de pediatria, ela estava no canto errado, porque ela teve as plaquetas baixas, os leucócitos baixos e a hemácia toda baixa, né, a anemia. E aí o que foi que aconteceu? Essa paciente ela estava internada numa UTI e os médicos estavam achando que ela era de uma zona de estudo de alta incidência de Calazar. Calazar é o que o pessoal chama de leishmaniose visceral. É uma doença que ela causa uma baixa nos leucócitos, nas plaquetas e nas hemácias, ou seja, ela dá uma pancitopenia. E aí o que foi que aconteceu? Essa criança, ela permaneceu internada no hospital, achando que era leishmaniose, e não conseguíamos fazer de jeito nenhum a biópsia dela. Quando conseguiu fazer a biópsia, que ela estava mais estabilizada, aí viram que era uma leucemia mieloide, ou seja, era dentro da coisa, e só poderia dar esse diagnóstico dentro da coisa. Aí quando a gente descobriu essa paciente, ela faleceu e a gente descobriu depois. Foi muito ruim, porque era uma paciente que você estudava bastante. E a bichinha, ela sofreu muito, a menininha. E a mãe também, né? Imagino. É um sofrimento muito grande. Qualquer tipo de câncer sempre traz um sofrimento para a gente. Nós estamos hoje falando sobre câncer infanto-juvenil no nosso programa Saúde em Evidência. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o nosso último bloco. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e
e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso último bloco do nosso Saúde em Evidência. Lembrando a você, é claro, que além de assistir ao nosso programa aqui na TV Nova, você pode assistir a reprise do nosso programa durante a semana nas redes sociais da TV LW. Hoje nós estamos falando no nosso programa sobre câncer infanto-juvenil e nós estamos recebendo a médica pediatra, doutora Cristiane Marcela, que mais uma vez está conosco aqui no nosso programa. Cristiane, deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala sobre assim, qual a importância da qualidade de vida de uma criança para que ela não venha a desenvolver algum tipo de câncer? Veja só, é isso que eu digo, sempre a mãe tem que estar atenta. Muitas vezes algum tumor é quando a mãe vai dar o banho no bebê, principalmente tem tumores que a gente pode dar o diagnóstico com 9 meses de vida. Você vai pegar nas costas do bebê, tá uma bolinha ali. Então, vamos para o médico para ver o que está acontecendo. Ver se está com cartão de vacina em dia, fazer o acompanhamento frequentemente no posto de saúde, porque isso aí tudinho faz com que, na hora que você tem lá, você tem todo aquele respaldo que o menino está sendo acompanhado. Por exemplo, se notar que ele está pálido, relatar para o médico, entendeu? Porque muitas vezes quem vai dar o diagnóstico não sou eu. É a mãe que chega perto de mim e acha que a criança tem alguma coisa estranha. Eu estou lá para esclarecer. E graças a Deus, a maior parte não tem nada, entendeu? Graças a Deus eu consigo chegar a um diagnóstico que não seja câncer. É por isso que precisa ter esse acompanhamento. Orientar para uma dieta mais saudável, atividade física, botar para a criança ter um ambiente mais saudável dentro de casa, entendeu? Então, isso tudinho faz com que a criança, a gente saiba o que está acontecendo com aquela criança com mais facilidade. Então, muitas vezes o que acontece? A criança fica com cuidadores. Às vezes a pessoa dá um banho bem rápido na criança, não vê se tem nenhuma coisa diferente. O importante é você ter o acompanhamento médico quando for necessário, por exemplo, fazer a puericultura se for bebezinho,
E se a criança reclama de alguma coisa que esteja sendo mais pertinente, uma dor de cabeça, um vômito, procurar um profissional que indique o médico mais específico ou alguém que possa lhe orientar no melhor tratamento para ele. Outra coisa que eu gostaria, para a gente terminar bem o nosso programa, uma penúltima pergunta. A diferença na questão das manchas, que normalmente aparecem na criança, que a gente tinha conversado sobre isso antes de nós começarmos a nossa entrevista, né? Quando essas manchas podem ser um câncer, ou quando essas manchas podem ser algum outro tipo de doença, quando aparece no corpo da criança. É assim. Hoje mesmo apareceu uma mãe lá que ela vem de 6 meses. Olha, doutora, o que tem de novidade é essas manchas na perna do menino. Sabe aquele menino que o pessoal chama assim de menino malino, que ele fica subindo e descendo no consultório? Ele é aquele menino que chegou lá. Eu disse, olha, ele gosta de ficar subindo e descendo escada, parquinho, ficar pulando. Doutora, ele faz isso. Aí ele vai ter aquelas manchinhas na perna. Aí faz assim, e essa mancha que tem no braço? Vocês têm que entender que se a criança tiver uma doença tipo uma leucemia, ou um câncer, ou até um problema de coagulação, aquela mancha, você não vai ter como, vamos dizer, que ela diminua com o tempo. Ela sempre vai crescer, porque você não vai ter uma plaqueta para fechar aquilo ali. Você não vai ter uma redinha para fechar aquele coágulo. Ela sempre vai aumentar. E ela vai ocorrer em locais que você vai, por exemplo, que seja inespecífico. Por exemplo, qual é a chance de eu ter uma mancha aqui no meu peito se não tiver tido nenhuma pancada? É mínima. Mas na perna é mais fácil. Aí a pancada da perna, ela fica roxinha e depois ela fica como se fosse um castanho claro, depois ela desaparece. Já do câncer, ela começa a se espalhar, ela começa a ficar grande e aí piora. Entendeu? Então, geralmente, sempre chegam muitas crianças lá e muitas mães com esses sintomas, mas é como eu falei para você, é uma coisa que é de rotina de todo pediatra e assim, até para a mãe ficar mais tranquila, eu prefiro pedir os exames para dizer, ó, não é nada, entendeu? Até para elas ficarem, mas para ela se sentir segura, porque às vezes faz, eu fui para outro médico, o médico disse que podia ser uma doença ruim, porque tudo é doença ruim também, né? A gente tem que ter cuidado também com isso. Me diga uma coisa para a gente finalizar. Até que idade uma criança tem que ser acompanhada por um pediatra? Olha, minhas crianças cresceram. Eu tô com um aluno até de medicina e olha que é bebezinho que eu sei curar. Faz 18 anos que eu tô aqui. E aí é como eu tô dizendo. Como eu também faço a parte de alergia, então quem tem alergia vai ter alergia pelo resto da vida. Então é complicado. Mas a idade para ir para o pediatra é até 18 anos, mais ou menos. Até assim. 18 anos. Não precisa ser aquela consulta, pelo menos depois dos 10, 11 anos, até depois dos 6. É uma vez por ano e tá bom. Se não tiver nenhuma doença. Tipo, até 6 anos tem que ir periodicamente quanto tempo? Olha, até os 2 anos, até os 6 meses, de mês em mês. Depois dos 6 meses, de 2 em 2 meses. E depois de 1 ano, vamos dizer, de 3 em 3 meses. Depois dos 2, aí você fica de 6 em 6 meses, dependendo de se a criança não tiver nenhuma doença. Como meus pacientes, eles são tudo alérgicos, aí eu não consigo, eles não conseguem se livrar de mim, coitados. Então, é isso. Hoje nós conversamos com a doutora Cristiane Marcela. Ela que é médica pediatra, ela também é médica especialista em alergia, tá? E também ela é professora da Faculdade de Medicina do Sertão, aqui em Arco Verde, Pernambuco, tá bom? E eu vou agradecer desde já o seu carinho, a sua companhia, a sua audiência e quero desde já convidar você para o próximo Saúde em Evidência. Nós vamos falar no nosso próximo programa, já posso adiantar o tema, sobre retinoplastoma. Nós vamos receber aqui o nosso convidado, o doutor Bruno Vilaça, uma referência na área de oftalmologia no estado de Pernambuco, para conversarmos sobre esse tema. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.